Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Everton Lima Menezes. Como foi prometido, iria gravar algumas aulas referente à nossa disciplina de máquinas térmicas. Desculpa pelo áudio do Dragon Ball, né? Mas o meu sobrinho está aqui ao lado vendo o filme. Ele gosta bastante. Então aqui nós iremos falar sobre cálculo de densidade e volume específico. Vamos lembrar da formulação. Densidade, ele é destacado pela sua massa e o seu volume. A massa, ela é dada em grão e o volume em centímetros cúbicos. A partir dessa mesma formulação, eu posso criar outras fórmulas. Uma outra fórmula para obter a massa, bastando multiplicar a densidade e o volume. Também eu posso encontrar o volume, bastando pegar a massa, dividir pela sua densidade. Então, através de uma única formulação, eu posso obter três outros tipos de fórmulas. Também, vimos também que o volume específico ele é destacado pelo inverso da densidade. Beleza? Então, o primeiro exemplo é sobre o ferro. O ferro tem uma densidade absoluta de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Determine a massa, né, de uma chapa de ferro cujo seu volume é de 650 centímetros cúbicos. Então aqui ele quer a massa. Se ele quer a massa, eu vou selecionar uma das formulações aqui ao lado, no caso é essa, e vou trabalhar com ela. Então massa é igual a densidade, que é 7,8 para o ferro, vezes o seu volume, que é 650 centímetros cúbicos. Posso cancelar centímetro por centímetro e resulta a massa, né? 7,8 multiplicado por 650, que vai dar 5.070 gramas. Essa informação eu posso também, se eu quiser expressar, em quilogramas, né? Bastando andar com 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, equivalente a 5,70 quilogramas. Né? Então essa é a massa da minha chapa de ferro, cuja sua densidade é 7,8 e o volume de 650 centímetros cúbicos. Professor, encontrei a massa. Como é que eu faço para encontrar o volume específico? Basta selecionar a formulação do volume específico. Então, aqui nessa formulação de volume específico, ele fala que se eu dividir 1 pela densidade, eu já tenho meu volume específico. Então, meu volume específico vai ser 1 dividido pela densidade do ferro, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Colocando na calculadora, né, 1 dividido por 7,8, eu vou ter minha informação de 0,128 centímetros cúbicos por grama. Então essa é a informação sobre o volume específico do ferro para o primeiro exercício. O segundo exercício é parecido, né? Só que a substância é outra. Nós iremos falar sobre o mercúrio. Lembrando que o mercúrio é um dos únicos, se não for o único, né, metal encontrado no estado líquido em nossa temperatura ambiente. Né? Segundo, calcular a densidade do mercúrio, a densidade que eu quero encontrar, sabendo que temos uma massa
de 1.360 gramas e o volume correspondente a 100 centímetros cúbicos, né? Eu vou aqui na lateral direita e observo que a minha fórmula para obter a densidade é a primeira. Então eu seleciono a primeira e escrevo aqui, ó. Então a densidade ele é dependente da massa, que é 1.360, dividido pelo volume, que é 100 centímetros cúbicos. Colocando na calculadora, teremos 113,60 gramas por centímetros cúbicos de densidade, né? Então, bem simples. Eu tenho duas informações, basta colocar na formulação. Mas, professor, como é que eu faço para encontrar meu volume específico dessa substância, do mercúrio? Basta pegar o valor da sua densidade. Então, meu volume específico, 1 dividido por 13,60, ele é equivalente, né, a 1 dividido por 3,60 a 0, centímetros cúbicos por grama, né? Mas, professor, eu preciso ter a densidade para eu realizar o cálculo do volume específico? Não. Se você já tiver a massa, como esse exemplo, e se você já tiver o volume, como você sabe, o volume específico é o inverso da densidade. Então, só inverter essa fórmula, onde o volume pela massa. Então, outra forma de obter o volume específico é o volume, que é de 100, dividido pela massa, que é de 1.360. Colocando na calculadora, eu vou obter o mesmo resultado. Centímetros cúbicos por grama. Então esse exercício, né, foi bem mais rápido em relação ao anterior, né? Utilizou a formulação própria da densidade, né? E foi tranquilo. Agora iremos fazer o terceiro exercício, o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele já envolve uma manipulação de um sólido, né? Um sólido com 3 dimensões, ou 3 medidas. Então, um bloco de ferro, cuja sua densidade, a densidade ele é de 7,6 gramas por centímetros cúbico, possui as seguintes dimensões: 20, possui uma outra dimensão que é 30 e uma outra que é 15, né? Todas em centímetros. Determine a massa dessa substância. Primeiramente, eu já sei que a fórmula que eu vou utilizar é a da massa. Então é essa aqui. Então eu vou precisar da densidade e do volume. Como é que eu faço para obter o volume desses valores aqui, dessas coordenadas? Lembrando que o terceiro está falando de um bloco. Esse bloco praticamente tem uma configuração um pouco parecida com isso aqui, onde ele vai ter 30 de comprimento, ele vai ter mais ou menos 15 de espessura e 20 de altura. Para calcular o volume de um bloco, basta multiplicar os três valores, né? Então toda vez que vocês encontrarem três valores assim, né, de medidas, e esteja falando de um bloco, de um paralelepípedo, né, basta fazer a multiplicação. Então 20 vezes 30 vezes 15, na calculadora, ele vai dar aproximadamente 9.000. Então o volume
é de 9.000 centímetros cúbicos. Tenho a densidade e tenho o volume, basta aplicar na formulação. Então a massa é igual a densidade multiplicado pelo volume, que é de 9.000 centímetros cúbicos. Centímetro por centímetro posso cancelar. Sobrou a operação matemática. 9.000 vezes 7,6, que vai dar aproximadamente 6.8.400 gramas, né? 68.400 gramas. Porém, no exercício ele pede essa informação em quilograma. Se eu quero em quilograma, basta andar 3 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3, e eu vou ter 68,4 kg, né? Essa será a massa. Professor, como é que eu faço para calcular o volume específico dessa substância, desse material? Eu já tenho a densidade, então basta pegar 1 dividido por ele, né? 1 dividido por ele vai dar 0,1315 centímetros cúbicos por uma unidade de grama, né? Então aqui eu resolvi 3 questões, 3 exemplos sobre densidade e volume específico. Espero ter ajudado e contribuído para o conhecimento de vocês. Continuando aqui os exemplos, uma segunda parte do slide, ele fala sobre a pressão, né? Lembrando que a pressão está relacionada com a força aplicada em uma determinada área, né? E uma força aplicada em uma determinada área, geralmente a gente trabalha com Newton para a força e a área em metros quadrados, né? Sendo Pascal a unidade resultante. Então, toda vez que tiver uma força de Newton dividido por uma área em metro quadrado, corresponde a 1 Pascal. Então, o primeiro exemplo, ele fala de um corpo de peso de 60 newtons. Um corpo de peso de 60 newtons. Está apoiada sobre uma mesa, como ilustra a figura do exemplo, né? Sabendo que a área de base do corpo corresponde a 0,20 metros quadrados, calcule a pressão exercida, que é a força, né? Calcule a pressão exercida sobre esse sistema. A formulação é essa. Não precisa fazer nenhum tipo de alteração. Primeiro, a força já está sendo dada em Newton. A área já está sendo dada em metros quadrados. Basta realizar a aplicação. Então, pressão igual a força de 60 newtons dividido por 0,20 metros quadrados. Colocando na calculadora, 60 dividido por 0,20, teremos a seguinte informação: 300 newtons por metro quadrado, ou simplesmente 300 pascal. Só que no exercício ele está pegando esse valor, que é o 300, e está modificando ele para a notação científica, né? O 300 para a notação científica, ele é a mesma coisa que 3 multiplicado por 100, né? E esse 100, ele pode ser representado por potência. Então 3 repete vezes 10 ao quadrado. Então essa é a representatividade do 300 em notação científica. Lembrando que às vezes causa
uma certa dúvida, porque 100 ele é escrito como potência como 10 ao quadrado. Justamente porque 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, ou seja, repito a base e somo os expoentes, né? Então, essa é uma maneira mais fácil de representar a pressão por notação científica. O segundo exemplo é um pouco parecido, né? Vai mudar somente alguns valores. Ele vai dar a área, vai lhe dar também a pressão. Basta encontrar a força exercida. Então a força exercida, ela é basicamente a força, ela é isolada. Pegou a pressão e multiplica pela área. Simplesmente isso. Um gás, já é o exemplo, um gás está contido em um recipiente de forma cilíndrica, cujas bases têm área de 0,12 metros quadrados. Sabendo que a pressão exercida pelo gás, que é o P, ela é equivalente a 5,10 elevado à quinta potência Pascal. Calcule a intensidade da força exercida nesse sistema. Utilizo essa formulação aqui que já foi repaginada. Então eu isolo a força, pego 5 vezes 10 à quinta, sei que 1 Pascal ele é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então eu faço repetir aqui, ó. Newton por metro quadrado, substituindo Pascal, vezes 0,12, que é da área. Sendo que esse 0,12 ele é representado pela unidade em metros quadrados. Sei também que meu metro quadrado aqui e o daqui de cima posso cancelar, porque é igual. Resta 5 vezes 10 à quinta vezes 0,12. Colocando na calculadora essas informações, vezes 0,12, eu vou ter 60.000. 1, 2, 3 newtons. Só que no exemplo ele pede também para eu converter para a notação científica, né? Então eu posso representar esses 60.000 como 6 vezes 1, 2, 3, 4, 10 a 4 newtons. Então eu posso fazer essa representação, né? Basta contar a quantidade de zeros existentes nessa numeração. Essa parte aqui é referente àquelas conversões de temperatura, né? Destaquei aqui no canto superior dessa parte aqui aquela formulação geral, onde a temperatura em Celsius dividido por 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Porém, né, baseado nessas formulações, se eu fizer as manipulações aqui algébricas, eu posso obter outras formulações, como por exemplo, temperatura em Fahrenheit pode ser destacada como temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Tudo isso por causa dessa continha aqui, ó. Assim como eu posso tirar, né, temperatura em Celsius, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, né? São conversões. Essa primeira conversão aqui, estou convertendo o valor de Celsius para Fahrenheit. Essa outra aqui, estou convertendo Fahrenheit para Celsius. Essa aqui de baixo, estou convertendo
temperatura em Celsius para Kelvin, bastando somar com 273. E a de baixo, estou convertendo o valor de Kelvin para Celsius, basta subtrair por 273. Aí a pergunta que eu faço para vocês: de onde saiu essas informações aqui, ó? Bom, eu falei para vocês que eu iria encontrar uma forma resumida, né, de formulações baseado nessa aqui, para facilitar. Por quê? Vamos supor que eu estou querendo encontrar uma formulação que converta Celsius para Fahrenheit. Eu iria utilizar essa faixa etária aqui, onde TC dividido por 5, TF menos 32 dividido por 9. Faço a jogada do meio pelos extremos, né? Onde o TC vai ser multiplicado por 9, igual a 5, que ele é multiplicado por tudo isso aqui. Temperatura em Fahrenheit menos 32. Fechei aqui. Fechei aqui. Então, se eu estou querendo isolar meu TF, então basta continuar a continha de TC dividido TC vezes 9 é igual a 5 TF menos 160. 160 está negativo, ele passa positivo. Então meu TC 9 mais 160 igual a 5 TF, né? E o 5 ele está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então meu TF ele é igual a TC9 ou 9TC mais 160 dividido por 5, né? Cheguei nessa formulação aqui. Só que eu ainda posso, se eu quiser, dividir 9 por 5. 9 dividido por 5 ele é 1,8. 1,8. TC, que é a variável, mais... Quanto é 160 dividido por 5? 160 dividido por 5. Dá 32. Mais 32. Então é muito mais fácil trabalhar com uma forma reduzida da fórmula do que pegar ela desde o início e desenvolvendo. Então eu criei esses macetes aqui para facilitar a vida de vocês. Esse macete aqui está na internet também e ela minimiza uma conta grande, uma conta de matemática. O primeiro exemplo que nós vimos, né, é referente à temperatura de uma substância. Essa substância ela tem 50 Fahrenheit. 50 Fahrenheit. Vamos convertê-la para Celsius e depois vamos convertê-la para Kelvin. Tudo bem? Então, se eu converter Fahrenheit para Celsius, eu vou selecionar uma dessas fórmulas, né? No caso aqui, né, é essa fórmula aqui, que eu vou colocar o valor aqui, faço a conta que eu vou ter a informação em Celsius. Então meu TC é igual a TF, que vale 50, menos 32, dividido por 1,8. Então 50 menos 32 é 18, dividido por 1,8 é 10. 10 Celsius, né? Observa-se também aqui que dá para converter Fahrenheit para Kelvin. Só que eu teria que fazer uma manipulação matemática muito maior, né? São vários números aqui, vai dar uma fórmula grande. Porém, eu já tenho uma informação em Celsius. Converter de Celsius para Kelvin você já conhece, que basta somar com 273. Então, meu Kelvin é igual a 10 graus Celsius mais 273.
temperatura em Kelvin vai ser de 283, né? Então temos aqui a primeira conversão de 50 Fahrenheit, que deu 10 Celsius, e a partir dos 10 Celsius eu converti para Kelvin, que deu 283. Um bizu que eu passo para vocês: toda vez que vocês tiverem uma informação em Celsius que vocês querem converter para Kelvin, só somem com 273. Basta fazer essa continha. Outro exemplo que nós vimos foi o exemplo do mercúrio, né? O exemplo do mercúrio está na escala abaixo de zero, né? Mercúrio está com temperatura de menos 39 graus Celsius. Vamos convertê-la para Fahrenheit e depois para Kelvin, beleza? Para Fahrenheit, basta selecionar a temperatura de Celsius. Eu quero converter para Fahrenheit, então seleciono essa primeira aqui. Então minha temperatura em Fahrenheit ele é igual a menos 39 vezes 1,8 mais 32. Temperatura em Fahrenheit é igual a menos 39 vezes 1,8, que o meu valor é menos 70,2, mais 32, terei minha informação de menos 38,2 Fahrenheit. Novamente, vamos ter que converter para Kelvin. Só que Fahrenheit para Kelvin é um caminho muito grande. Dá para fazer, mas é grande o percurso. Porém, eu já tenho minha informação aqui em Celsius, já é suficiente para fazer minha continha. Macete: toda temperatura em Celsius convertida para Kelvin, basta somar com 273. Então minha temperatura em Kelvin é menos 39 mais 273. Kelvin é igual a menos 39 mais 273. Minha temperatura é de 234 Kelvin. Espero que vocês tenham entendido, né, essas conversões, utilizando essas 4 formulações, né? Vamos propor o seguinte: eu vou construir uma tabela aqui de conversão de Celsius para Kelvin. A minha primeira temperatura é 10, segunda é 20, terceira é 30, quarta 40 e a última menos 50. Toda vez que eu converto para Kelvin uma substância que esteja em graus Celsius, basta somar com 273. Então, 10 graus Celsius mais 273 é 283. 20 graus Celsius mais 273, 293, né? 30 graus Celsius mais 273, 303 graus Celsius. 40 graus mais 273, 313 graus Celsius. Menos 50 graus mais 273, 223 graus em Kelvin. Então, nessa tabela aqui resume-se que toda vez que eu somo com Celsius eu tenho Kelvin. Mas dá para fazer o procedimento inverso, né? Se eu tenho minhas informações em Kelvin, eu quero ter ou eu quero converter para Celsius, basta
283 subtrair pelo 273, que vai dar 10. O processo inverso. 293 menos 273, 20. 303, 273, 30. 313 menos 273, 40. 223 menos 273, menos 50. Então, esse aqui é um roteiro bem mais rápido, né, para converter para Celsius. Basta somar com 273, né? Agora, bora supor que a gente quer converter isso aqui tudinho para Fahrenheit. Converter tudo para Fahrenheit. Convertendo para Fahrenheit, quer vir para Fahrenheit é um caminho maior. Não vou usar essa estratégia. Vou usar o Celsius, né? Porque eu sei trabalhar com Celsius. A formulação do Celsius é essa aqui, né? Então, 10 vezes 1,8 mais 32, 50. Então, 10 graus Celsius corresponde a 50 Fahrenheit. 20 vezes 1,8 mais 32, 68. 30 vezes 1,8 mais 32, 86. 40 vezes 1,8 mais 32, 104. E menos 50 vezes 1,8 mais 32, menos 58. Então, é dessa maneira que a gente faz as conversões de unidades, visando as temperaturas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eu gostaria que vocês memorizassem ou colocassem uma folha de caderno, isso aqui, ó, né? Toda vez que for converter, pelo menos fazendo a letra de exercício, se baseia por isso aqui, ó, daqui para baixo. Beleza? Obrigado, boa noite para vocês.